Olá, querido amigo internauta, é muito bom estar com você aqui mais uma vez. E hoje eu desejo falar com você a respeito de crise. E provavelmente você já passou por uma crise ou você esteja passando por uma crise. De repente, eu estou falando para alguém neste momento que está vivenciando uma crise. A crise da ingratidão, a crise da escassez, a crise num relacionamento. De repente você não está bem com seu marido, com a sua esposa, com seus pais, com seus filhos, com seus amigos, com o chefe aí no trabalho que tem pisoteado em você e você não sabe o que fazer. Essas são as crises humanas, mas Deus tem solução para todas elas e Deus pode nos ajudar. E hoje eu desejo compartilhar um texto da palavra de Deus que fala de uma mulher que venceu a crise. Fala de uma mulher que foi batalhadora, que confiou no seu Deus, que entregou a vida do seu filho a Deus. E que mulher é esta? Esta mulher é Agar. E nós leremos o texto que está lá em Gênesis capítulo 21 e nós leremos o versículo a partir do verso 11. Nos diz o seguinte: pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão por causa do seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço ou por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. E aí o versículo 14 nos diz assim: levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou o pão e um odre de água, pôs-lo nas costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. E ela saiu andando errante pelo deserto, diz as Santas Escrituras, diz a palavra de Deus. Querido, que lição preciosa nós podemos tirar desse texto bíblico? Que lição preciosa nós podemos trazer para a nossa vida, para o nosso ser? O enredo da história, o que aconteceu? Deus havia prometido a Abraão e a Sara que eles seriam pais de uma grande nação. Entretanto, eles não esperaram em Deus, tiveram pressa. E Abraão resolveu então se relacionar com a sua escrava, a sua empregada, Agar. E Agar gerou um filho chamado Ismael. O nome Ismael significa Deus ouve. E nasceu este filho. Em seguida, a promessa se cumpriu na vida de Abraão e na vida de Sara. Veio Isaque. O nome de Isaque significa sorriso. E nasceu Isaque. Entretanto, Ismael zombava de Isaque, diz as Santas Escrituras. E Sara, ao perceber isso, resolveu então expulsar a mãe desse menino com o seu filho. Conversou com seu marido, Abraão. Isso pareceu muito penoso ao coração de Abraão, diz as Santas Escrituras. Entretanto, Abraão obedeceu à voz da sua mulher. E agora, esta mulher, Agar, ela sai pelo deserto e diz as Santas Escrituras que ela sai errante. A palavra errante no hebraico significa sem direção. E ela sai sem direção pelo deserto, sozinha, e agora começa a enfrentar uma crise na sua vida. E quais lições especiais nós tiramos desse texto bíblico? Quais lições especiais nós tiramos deste enredo, desta história? E desejo compartilhar estas lições com você para que você vença também as crises da sua vida. Querido, a primeira lição que nós tiramos é que diante das crises humanas, diante dos grandes problemas que todos nós enfrentamos, existe uma solução para a nossa vida. E quais as soluções para a nossa vida? Primeiro Agar enfrentou a crise da rejeição. No versículo 10 nos diz o seguinte: disse a Abraão, ponha fora esta serva e seu filho. Provavelmente hoje eu esteja falando para alguém que está se sentindo rejeitado. Você está se sentindo rejeitado aí no seu trabalho, rejeitado na sua família, rejeitado pelos seus amigos, rejeitado nesta convivência que você tem diariamente. E como solucionar este problema? A palavra de Deus nos diz que ela enfrentou esta crise, mas ela colocou nas mãos de Deus, ela colocou nas mãos do Senhor. E quando colocou nas mãos de Deus, Deus solucionou o problema dela, diz as Santas Escrituras.
Uma segunda crise que Agar enfrentou foi a crise da ingratidão. Diz o versículo 14, e tomou o pão e odre de água e deu a Agar. Ou seja, depois de tanto tempo trabalhando, depois de tanto tempo servindo a Abraão e servindo a Sara, a única coisa que ela recebe em troca é um pão e um pouco d'água. Que ingratidão! Você já sofreu a crise da ingratidão? Você está sofrendo com a ingratidão? Isso faz mal, isso mexe conosco, destrói a nossa vida. Mas ela confiou no Senhor, ela entregou as suas mãos a Deus e Deus fez maravilhas na vida dela. E eu quero compartilhar com vocês, para nós encerrarmos esta meditação, a maravilha que Deus fez na vida dela. Então as Santas Escrituras, lá em Gênesis, nos diz o seguinte, voltando ao capítulo 21, a partir do versículo 17, Deus, porém, ouviu a voz do menino, por isso que Ismael, Deus ouve. E o anjo de Deus, que é uma teofania no Antigo Testamento, Jesus Cristo, chamou do céu a Agar e lhe disse, que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino, daí onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura pela mão, porque eu farei dele uma grande nação. E aqui vem o resultado. Verso 19. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz, que cresceu e habitou no deserto, e se tornou flecheiro, diz as Santas Escrituras. Meu amigo, minha amiga, internautas, você que está vivendo em crise, confie no Senhor, clame a Deus. Agar clamou ao Senhor e Deus concedeu ela água, porque faltava água. Deus concedeu ela aquilo que faltava. O que falta a você? O que está faltando na sua vida? Para lhe deixar feliz, para trazer paz no seu coração? Confie no Senhor, ore a Deus, converse com o seu Deus e Deus dará a você aquilo que lhe falta. Meu querido, um grande abraço, que a graça de Deus esteja contigo e até a próxima.